Estamos dando início à série de entrevistas do projeto República e Democracia, O Futuro Não Espera, promovido pelo Instituto Novos Paradigmas, o INPE, e pelo Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o DECLATRA, com apoio da revista virtual Democracia e Direitos Fundamentais, com transmissão da TVT, da Rede Soberania e do Brasil de Fato. A finalidade deste projeto é ouvir grandes personalidades políticas do país na busca de consensos estratégicos. Assim vai funcionar a escuta dos destacados líderes progressistas. Essa será a base do diálogo promovido neste espaço. Serão ao todo 12 entrevistas, com uma metodologia que objetiva pontos comuns e não explorar os dissensos entre as esquerdas. Estamos dialogando para constituir consensos superiores e, assim, unificar uma nova pluralidade, ouvindo a capacidade de leitura e propostas de líderes, como que temos a satisfação de receber hoje. Não por acaso, Ciro Gomes nos honra com a entrevista de estreia. Ex-governador, ex-ministro, presidenciável, que há mais de 3 décadas contribui com a vida pública do país. Nossos agradecimentos, então, pela presença imprescindível nesta empreitada. Rapidamente eu vou explicar a dinâmica e apresentar os nossos mediadores desta tarde. Tasso Genro, ex-ministro, ex-governador, presidente do Conselho do INPE, e Wilson Ramos Filho, professor da Universidade Federal do Paraná, fundador do PT e presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Eu sou a Sandra Bittencourt, sou jornalista e diretora de comunicação do INPE. Faremos uma primeira rodada com as perguntas dos mediadores, um tempo inicial de 20 minutos para o nosso entrevistado. Os entrevistadores poderão solicitar aprofundamento de algumas questões ou propor novas abordagens. Depois teremos uma segunda rodada com o mesmo tempo. A transmissão, então, desta entrevista está sendo realizada nas páginas do INPE, do DECLATRA, DDF, nas páginas do próprio Tarso, de alguns parlamentares também, pela Rede Soberania e pelo Brasil de Fato. E todas as entrevistas serão emitidas pela TVT, sempre às terças-feiras, às 22h30. Todas ficarão disponíveis para acompanhamento nesses canais e no site do INPE, que é novosparadigmas.com.br. Lembrando que a sequência de entrevistas conta com José Dirceu, Flávio Dino, Guilherme Boulos, Aloysio Mercadante, Luiz Erundina, Celso Amorim, Rui Pimenta, Manuela Dávila, Marina Silva e Fernando Haddad. E antes de passar a palavra para o Tarso, destaco a frase de um dos líderes da Revolução dos Cravos, ocorrida em Portugal em 1974, Vasco Lourenço, que saudou essa iniciativa e colocou a Associação 25 de Abril à disposição. Diz assim Vasco Lourenço: sempre considerei que é fundamental que as forças democráticas tentem unir-se à volta do essencial, colocando de lado o acessório que as divide, ou pode dividir. Foi isso que fizemos e vimos fazendo há 38 anos na Associação 25 de Abril. Foi isso que em Portugal aconteceu com a Geringonça. Eu passo a palavra agora, Tarso Genro. Seja muito bem-vindo, presidenciável Ciro Gomes. Ciro Gomes, governador, ministro de Estado, durante o primeiro governo do presidente Lula, personalidade política forte no cenário nacional, presidenciável e quadro político da esquerda respeitado em todo o continente. Nós estamos abrindo essa entrevista com a metodologia da Geringonça. Isso significa que as nossas perguntas, e serão perguntas dos entrevistadores, perguntas minhas e perguntas do Wilson, que não estão destinadas a fazer debate com os entrevistadores, como ocorre na imprensa tradicional. O sujeito é convidado para dar uma entrevista e o entrevistador, às vezes, fala mais do que o próprio entrevistado, né, para passar, normalmente, as posições dos seus patrões políticos, né, ou da sua visão ideológica determinada. Então, eu abro, né, esta conversa com Ciro Gomes, esse homem público importante do cenário político nacional, com a seguinte questão: quais são os elementos do seu convencimento, Ciro, que poderiam ser apontados como elementos de coesão no campo da esquerda, da centro-esquerda e do centro progressista antineoliberal que conforma a identidade política nacional? Que pontos são esses, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, que você apontaria para iniciar esse debate?
Bom, deixa eu cumprimentar a Sandra. É um privilégio muito grande eu ter sido lembrado para estar consigo nessa iniciativa. Considero da maior oportunidade. Acho que tudo que falta ao Brasil é um locus, é um ambiente, é um método em que nós possamos estabelecer uma discussão, inclusive de diferenças, porém com um sentido superior de construção, buscando, no meio das nossas diferenças, aquilo que possa eventualmente nos unir, porque a emergência do país pede isso. Portanto, Sandra, eu é que devo agradecer o privilégio do convite de estar consigo. E esse privilégio cresce enormemente se eu posso repartir essa mesa com um grande brasileiro, porque eu tenho mais do que respeito, admiração e estima de longuíssima data. Ambos somos já rodados na vida e eu tive a oportunidade de vê-lo brilhando em todas as ocasiões. Jovem prefeito, ministro, governador, nunca esteve envolvido em nenhuma coisa, talvez deve ser o único caso, né, em que o Ministério Público teve que indenizar pelas molecagens que cometeu, porque ao par de ser uma figura extraordinária da política, é também um pensador sofisticado que tem autonomia. Estou falando de Tarso Genro e, para ele, nenhuma economia, para mim, no argumento elogioso, eu gostaria de fazer. E faço isso com um sentido superior de gratidão pela amizade que temos e pelo exemplo que ele deve ser sempre lembrado para toda a turma nova que anda descrente. E esse privilégio cresce muito com o Wilson também, o seu nome o antecede, a sua fama, um professor, um acadêmico, fundador do PT, é um desses intelectuais absolutamente qualificados, que também tem essa característica da autonomia em relação ao pensamento mundial. Bom, e acho que é por aí que eu devo começar. Eu acho, Tarso, que o Brasil precisa entender, nós que operamos esse campo aí, cada qual aos seus defeitos e eventuais virtudes, no meu caso, muito mais defeitos do que virtudes, mas nós precisamos entender o diagnóstico. E isso exige uma discussão. E essa discussão ela não pode ser frustrada por nenhuma ordem de argumento. A primeira etapa, eu creio que não seja muito difícil de entendermos. O Brasil não é uma ilha isolada do mundo. A democracia representativa, não é, está em xeque no mundo inteiro. Vamos lembrar o que aconteceu recentemente na América do Norte. Não é? O presidente Trump estimulou um golpe de Estado na democracia do Tocqueville. Não é? Estimulou, só não houve esse golpe de Estado porque as multidões que ele imaginou que podia mobilizar não compareceram. Compareceram só os translocados e eles estão fazendo as devidas apurações e punições, eu espero, porque não é importante só para eles. Mas isso tem a ver com a agonia, não é, da esquerda conceitualmente tradicional. E eu sei que aqui já há uma polêmica. Mas eu penso, do meu ponto de vista, para ser reparado, que quando cai o Muro de Berlim, o experimento soviético se frustra, enfim, a Europa Ocidental, onde esses pensamentos acabam sendo sistematizados e tem uma influência instantânea para nós, o que acontece lá? Eles apanham esse colapso em plena onda neoliberal. E aí a esquerda tradicional europeia, quase sem exceção, adere à nova ideia e tenta dourar a pílula, tenta humanizar o caminho, tenta, enfim, fazer através de políticas sociais compensatórias, lembrando que isso acontece com dois vetores que são distintos da vida brasileira. Primeiro vetor, o neoliberalismo vem como uma resposta à emergência do produto oriental que vem para competir pesadamente em terceiros mercados e nos mercados europeus, sem o custo da cunha fiscal que financia o welfare state. E a segunda diferença é que o estado de bem-estar social produziu, né, as maiores manchas de equidade que a humanidade conhece, né, especialmente os países nórdicos, mas a Europa Ocidental experimentou caminhos de equidade que a humanidade jamais conseguiu imitar em campo algum. E isso faz com que seja, vamos dizer, haja atenuantes para a prostração ideológica que a esquerda profissional, a esquerda operativa, por assim dizer, para separar dos intelectuais, não é, acabou capitulando na Europa. Nós aqui no Brasil não temos essas especificidades, mas, e aqui começa a doída, porque, e é preciso que eu use a palavra nós, né? Primeira pessoa do singular, porque eu estive junto, eu não tenho nenhum direito de condenar ninguém, embora tenha tensionado sempre que pude essas coisas. Mas, na verdade, o Brasil entra nessa lógica, né, de tentar aceitar o dogmatismo neoliberal
que é uma imposição arrasadora do mundo, imposta a todo mundo e para nós numa situação de grande debilidade, porque o Fernando Henrique quebrou o Brasil, não é? Mas fizemos isso sem as duas características. Primeiro, nós não tínhamos uma base produtiva sofisticada que suportasse uma competição ao modo laissez-faire que o neoliberalismo propõe. E muito longe estamos de termos construído um welfare state. Mas a situação era tão grave que os elementos pragmáticos, enfim, daquilo que parece ser o valor prevalente na humanidade hoje, e eu apenas constato, não quero nem de longe concordar com isso, eu apenas constato, mas parece que a felicidade como abstração do ser humano foi substituída nessas últimas 2 décadas, 3 décadas no mundo e entre nós brasileiros, por uma lógica materialista. Ser feliz não é mais um gesto do amor romântico, da poesia, não é mais uma expressão de adoração ao sagrado, não é? Na moderação das nossas intimidades, respeitando de forma tolerante as outras formas de adoração a Deus. Ser feliz não é a insurgência revolucionária, por exemplo, que felicitou a nossa geração. Nós tínhamos um inimigo poderoso e nos reuníamos de uma forma, eu diria, muito feliz. Nós acreditávamos na nossa potência, não só de enfrentar o sargentão da esquina, mas de revogar as próprias bases, não é, de uma sociedade que entrou em agonia a partir dos seus modos judaico-cristãos de construção. Hoje, isso foi substituído, e esse é um ambiente que a gente pode discutir isso sem a azáfama eleitoreira, não é? Hoje, um garoto nasce na favela de Porto Alegre, de Fortaleza, do Rio de Janeiro, com a ideia do compre, compre, compre. E ele só se vê como feliz se ele conseguir acessar um padrão de consumo impossível de ser alcançado. Então, o que aconteceu? Se isto é o grande valor prevalente, nós temos algumas coisas acontecendo. Primeiro, o experimento nosso no poder no Brasil estimulou essa lógica, e o Mujica talvez tenha sido o único líder de esquerda que falou nisso de forma sistemática. Nós fizemos isso como? E são coisas importantes. A política de salário mínimo. Quando o Lula tomou posse, o salário mínimo tinha equivalência a poder de compra, e tende a ser isso um dado que transcende aí as conjunturas, um poder de compra no Brasil era de $100. Quando o Lula entrega para Dilma, o poder de compra do salário mínimo equivalia a $320. Né? O Lula expandiu o crédito como proporção do PIB de 15% para 55% do PIB. E essa rede de proteção social, não é, que no ideário neoliberal é uma política social compensatória, porque não emancipa, não produz estratégia, mas é preciso relativizar, porque é a diferença entre comer ou não comer. Literalmente, um bocado mínimo de calorias para a sobrevivência. Portanto, aqui é uma análise que tem que se fazer com muito cuidado, com zelo e respeito. O que acontece? Explode o consumo, a nação vive um episódio de felicidade, tende a gratificar seus governantes e, nisso, despolitizá-los, porque o consumismo é impossível de fazer uma nação estrategicamente se desenvolver, tanto mais com as assimetrias competitivas globais em relação ao Brasil e ao mundo. Portanto, eu acho que o grande consenso que nós temos que buscar, para não estender muito mais a minha inquietação, e eu estou repartindo consigo, na esperança de vê-la criticada, é basicamente estabelecer uma metodologia para esse diagnóstico. Porque se o diagnóstico for esse e houver correção nesse diagnóstico, a terapêutica salta. Portanto, ao invés do laissez-faire, do liberalismo, que promete a essa vã felicidade, essa mistificação de felicidade consumista, nós deveríamos trazer agora a compreensão de projeto. Ou seja, ao invés do individualismo, a ação de uma ação coordenada de um Estado nacional, recuperado na sua capacidade de intervir, que se põe em coordenação sem qualquer tipo de preconceito. É preciso fazer, vamos dizer, as coisas acontecerem, ou como diria ou disse o Deng Xiaoping, é preciso que o gato casse o rato, não importando muito a sua cor. Eu quero dizer os desafios pragmáticos, o nível de sofisticação tecnológica, os ganhos de escala que a economia brasileira precisa fazer, a capacitação da nossa juventude para as novas práticas produtivas, esses universos de microeletrônica, de robótica, que o universo 5G vão trazer, novos materiais, supercondutores, nada disso vai acontecer, nem aconteceu jamais na experiência de povo algum, pelo espontaneísmo individualista do mercado. Isso exige a presença do Estado e a afirmação de metas, prazos, objetivos estratégicos. Para isso, a gente tem que revogar a economia política dominante no Brasil.
E veja, isso é uma contradição grave conosco, porque nós mantivemos, nós legitimamos, nós demos status de esquerda a uma racionalha que não tem precedente nem na literatura e nem na experiência empírica internacional. Essa trempe que o Armínio Fraga baixou numa madrugada de golpe do Fernando Henrique, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, e agora agravada por um teto de gasto absolutamente exótico, que pelo único lugar do mundo estabelece que a despesa pública agora não é mais uma variável da receita, é uma variável ex ante determinada, e aí você chega para quase que como uma cruel ironia, vê uma pandemia, você tem que inventar um expediente com tal orçamento de guerra, que é do que nós estamos vivendo. Venceu o ano fiscal, que é 31 de dezembro, a vida humana não obedece esses protocolos contábeis, esses vexames, e está aí o Brasil, não é? 12 meses, os últimos 12 meses, com um déficit primário de R$1 trilhão e uma dívida pública que galopa de forma absolutamente acelerada, enquanto 100% da elite que tem direito de se expressar nas televisões comerciais falam em mais do mesmo, esquecidos do que a grande pintura já mostra que o mais do mesmo é simples e explosivamente insustentável. Os números são terríveis. Você, entre 1945 e 1980, o Brasil cresce a 7% ao ano. Entre 1980 e 2010, o Brasil cai para 2,2% ao ano. E entre 2010 e 2020, está crescendo zero. Ou seja, o Brasil está empobrecendo de uma forma grave, porque se o PIB não cresce e a população aumenta a uma razão de quase 1% ainda ao ano, o PIB per capita, salvo as gravíssimas distorções que o Estado Nacional Brasileiro produz, transferindo renda do setor produtivo, do mundo do trabalho e do colapso do investimento público para o rentismo, isso nos traz ao ponto da ruptura. E isso é o que deveria ser, vamos dizer, o ponto de partida da nossa reflexão de uma eventual unidade. E isso é que nós precisamos exigir. Essa iniciativa é muito importante e ninguém pode se sentir abespinhado, porque eu lembro, isso é um número, e que o tempo do Fernando Henrique, o Brasil cresceu 2,3%, e no período Lula-Dilma, nós crescemos 2,6%, em média. Nós precisamos constatar isso, não é para satanizar ninguém, e que se alguém não tem direito de satanizar, sou eu. Estava lá, ajudei, estava junto. Não é? O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Foi o único Estado brasileiro que fez isso. Mas, evidentemente, ou nós olhamos isso ou não nos reconciliaremos com a opinião pública brasileira. E esse é o meu ponto final. O grande objetivo nosso deveria ser um esforço generoso de reconciliação com o povo brasileiro. Porque ficar chamando a maioria do povo gaúcho de gado, a maioria do povo carioca de fascista, a maioria do povo de São Paulo, né, de bolsomínio, isso daí só nos afasta. Né? Só nos afasta. E o esquerdismo moderno, dado que a compulsão para ser solidário está na gente, né, a meninada está indo para esse gueto identitário. De novo, muito importante que você entenda que há uma faceta identitária no problema do mundo e do Brasil. O problema brasileiro é a miséria, a desigualdade, mas ela tem cor, ela é negra, ela tem idade, ela é jovem, ela tem endereço, ela é da periferia, ela tem gênero, ela é mulher, ou LGBTQI, e a gente tem que ter clareza disso. Mas se nós transformamos a luta do projeto brasileiro numa luta de afirmação de identitarismo, nós vamos colidir com a moral popular. Crescentemente neopentecostal, criptoconservador e um canalha como o Bolsonaro se apresenta de paladino dos bons costumes, da defesa da moral e da defesa da família brasileira. Nós é que estamos errados de dizer um absurdo canalha como esse Bolsonaro tomar esse lugar, nisso assessorado pela pior direita internacional. Wilson, meu querido Xixo, eu vou fazer uma mini observação e te passo para fazer a tua observação e devolvemos para o Ciro. Tá bem assim, Sandra? Tá ótimo. A gente tem aí já 15 minutos. Mas não tem problema. Vamos medir o nosso tempo, inclusive, né? Dado o brilho do nosso expositor aí. Ciro, pelo que eu entendi, e é esse o esclarecimento que eu faço, defendes, a partir do Estado, uma economia keynesiana paralela, através de investimentos públicos, políticas de coesão social, políticas de inclusão, né, educacional e políticas de desenvolvimento científico e tecnológico bancadas pelo Estado.
o que a mim me parece correto, pelo menos. Mas a minha polêmica não é contigo. A minha dívida aqui a minha dúvida é para esclarecer. Nós temos, de outra parte, um projeto ultraliberal que controla o Estado brasileiro, a partir dos grandes movimentos, né, especulativos do grande capital financeiro, através do controle que eles fazem da dívida pública. E eles têm uma base social interna. Né? Então, eu pergunto, qual é a nossa base social interna? Além dos trabalhadores, dos excluídos, né? Os setores prejudicados por esse jogo ultraliberal. Por que eu faço essa pergunta? A minha pergunta é mais ou menos no mesmo nível. Então, acho que eu faço a pergunta e o Ciro responde. Perfeito, perfeito. Então, na verdade, nós estamos vivendo, por um lado, nós temos um peso nas nossas costas, uma pesada mochila, que nós estamos combatendo uma maneira de existir. Essa maneira de existir fundada no consumo. Isso não é meramente o somatório de diversas angústias pessoais ou desejos pessoais. Isso é uma maneira de existir em sociedade, que se contrapõe a tudo que nós, da esquerda, sempre construímos. Ou seja, nossa maneira de existir, solidária, preocupada com os setores mais vulneráveis da sociedade, está em absoluta contradição com essa maneira de existir que hipervaloriza o consumo. Nós temos hoje, sempre que pensar em termos de transformação social, é importante que existam condições objetivas. Eu não me lembro de nenhuma quadra da nossa história brasileira em que tantas condições objetivas estivessem tão presentes. Nós temos um governo que é um desastre do ponto de vista econômico. Temos o projeto do Guedes é desastroso, para dizer o mínimo. E sem nenhuma possibilidade de dar certo. Não é possível dar certo a utopia que ele está tentando vender para a sociedade. Por outro lado, nós temos um desastre ecológico. O meio ambiente está sendo destruído, e não estou falando só de Pantanal e Amazônia, que é gravíssimo, mas estou falando de tudo. Quer dizer, o meio ambiente está sendo degradado em cada rio, em cada valão, está sendo abandonado para isso, e isso terá custos pesados para a sociedade brasileira, e, teoricamente, isso deveria causar uma repulsa aos brasileiros, como causa no exterior. Quer dizer, você vê a sociedade francesa, a sociedade espanhola, a sociedade alemã, aparentemente mais preocupada com essa degradação ambiental do que os próprios brasileiros. Nós estamos vivendo uma situação desastrosa do ponto de vista humanitário. Quer dizer, o aumento do feminicídio, aumento da violência, aumento da violência dos policiais no trato com as pessoas, etc. A violência policial está cada vez mais presente no nosso dia a dia. A miséria aumentou muito. Não deve ser diferente em Fortaleza ou no Ceará do que nós vemos no sul do Brasil. Quer dizer, em Curitiba não há sinaleiro que não tenha pessoas ali tentando ganhar a vida de alguma forma, dando uma balinha, fazendo malabares ou tentando mesmo pedir com cartaz dizendo: eu tenho fome. Isso é terrível. Ou seja, as condições objetivas para uma tomada de posição estão muito presentes. As condições subjetivas, que seria o outro elemento, de sentir como insuportável essa realidade social, também está crescentemente se manifestando. Nós estamos hoje, dentro desse... E o caos da pandemia talvez o que aconteceu em Manaus, o que está acontecendo, o que vai acontecer depois de amanhã em outras grandes capitais, que a política de incentivo para o não uso de máscara, a mentira do vermífugo, um tratamento precoce, isso está dando tudo errado. Estão morrendo 1.000 pessoas por dia. Não creio que haja ninguém no Brasil que não tenha um conhecido, um vizinho, um parente que não morreu ou quase morreu numa situação como essa. Isso, claro, gera uma repulsa. E aí um pouco na pergunta que o Tarso coloca.
essas condições, estando presentes as condições objetivas para a rebelião, ou para a insubordinação, ou para a revolta, estando presentes, e crescentemente, está crescendo isso, essas condições subjetivas, qual é a nossa base social? Quais são os nossos interlocutores e como movimentar, como mobilizar essa base social que não suporta ser sufocado pela maneira Bolsonaro de existir em sociedade. Isso que eu queria te ouvir, governador. Você, como grande professor, sabe, quando vê um aluno inteligente, que toda vida que ele faz uma pergunta bastante inteligente, ela já traz em si a semente da resposta. E evidentemente, está na sua pergunta. Eu não sou um neutro observador da cena brasileira. Eu estou tendo a audácia, o despudor ou a imprudência, não é, de pedir pela quarta vez ao povo brasileiro uma oportunidade para presidir o Brasil. E conheço o tamanho do buraco, o tamanho da tragédia, e, evidentemente, eu sou um ser humano, eu às vezes penso, será que eu não vou decepcionar as pessoas? Mas não, eu vou me animando de que é possível, pela constatação de algumas coisas, e eu não quero ser muito longo para poder a gente desdobrar mais. Eu tinha entendido que eu deveria falar por 20 minutos a cada provocação, mas eu não sei se é bem isso. Enfim, mas repare, primeiro, o presidencialismo à sul-americana, especialmente à brasileira, ultrafederativo, multipartidário, tem uma característica, talvez a única coisa boa do presidencialismo seja essa característica, é que ele permite uma espécie de conteúdo plebiscitário, simbólico, em que um absoluto inorgânico de uma base social mais orgânica, mais estabilizada, mais sociologicamente retratável na sociedade, empolgar a presidência da República. Nós já vimos isso, né? Já vimos isso muito mais para o mal do que para o bem. Mas o Lula não vai à presidência da República, ou o Juscelino não vai à presidência da República, ou o Dutra não vai à presidência da República, ou Getúlio lá atrás não faz o que fez, não é? A partir da Revolução de 30, não é propriamente por uma eleição, porque havia orgânica, retratável, hegemônica na sociedade brasileira, uma base social lúcida, esclarecida sobre que passo estaria sendo dado com aquele gesto político eleitoral ou aquele gesto de insurgência revolucionária, que até hoje uma certa academia em São Paulo chama de golpe. Então, repare, isso está radicalmente disponível no Brasil e vai estar mais agravado ainda. Portanto, o presidencialismo brasileiro tem essa fragilidade, mas tem este lado bom. Qual que é que nós devemos explorar neste primeiro argumento? É não aceitar o caminho fácil de surfar na onda da negação. Porque a onda da negação permite a um de nós, da oposição ao bolsonarismo boçal, até o Moro, né, se eleger. Por quê? Porque essa negação é um falso consenso. Ela apenas diz como aconteceu. Por que as pessoas votaram no imbecil completo, canalha, corrupto, homem da rachadinha, homem que corrompeu os filhos, que defende a família, corrompeu os filhos desde garoto, vota para presidente do Brasil, o cara com 17 segundos na televisão. Tirante as fraudes, etc., etc., mas constatemos, volto a dizer, não é para bater em ninguém, é com sentido superior de olhar para o futuro, com essa mais grave das minhas energias, que é uma busca humilde de reconciliação com o povo brasileiro. O que aconteceu? É que ali estava, como força dominante do Brasil, uma força negativa, a força de negar o lulopetismo. Crio esse termo para não satanizar o PT, que eu considero uma instituição da maior importância no Brasil. Mas repare, os 70% do eleitorado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, que houvera dado a Dilma uma vitória contra o Aécio, e que votaram em nós a vida inteira, né, votaram nesse energúmeno, está chegando palavrão na minha boca com esses últimos episódios todos, eu estou tentando me controlar, embora nesse ambiente aqui a gente não precisa ter tanta educação política quanto dar valor a essa reflexão que os senhores e as senhoras estão, ou vocês, melhor dizendo, são queridíssimos todos, né, estão proporcionando a quem está interessado em discutir o Brasil. Então, esse primeiro fenômeno, explorar o conteúdo plebiscitário do presidencialismo, mas evitar a tentação personalista, sul-americana, caudilesca, do deixa que eu chuto. É preciso assentar uma corrente de opinião, pelo menos com base em alguns conceitos-chave. Por exemplo, você pergunta ao povo brasileiro, e eu fiz isso agora para desenhar esse livro que está aí nas livrarias,
Pergunta ao povo brasileiro se ele considera que saúde, educação ou mesmo desenvolvimento é tarefa para ele buscar individualmente, no meio da família, ou os empresários, ou se ele acha que é o governo que tem que ser capaz, que tem que liderar. Mais de 80% responde que é o governo que tem que liderar todas essas coisas. Então, há um anexo. A partir daí, de onde vem o dinheiro, previne, no debate de onde vem o dinheiro, previne o antagonismo. Porque o Brasil tem um sistema tributário onde, veja, tão grave a caricatura que eu sei onde achar 300 bilhões de reais por ano. Pelos próximos 3 anos, 4 anos, eu sei onde achar 300 bilhões de reais, mas isso é fácil tecnicamente, só em linha com as melhores práticas internacionais. O imposto sobre patrimônio com alíquota moderada para desestimular a fuga de capitais de 0,5% a 1%, é diferente de grandes fortunas, porque vai na pessoa jurídica também. Um tributo sobre lucros e dividendos empresariais, uma alíquota progressiva sobre imposto de renda. Esses 2 últimos eu já fiz como ministro da Fazenda. Já cobrei esses 2 tributos. Um imposto sobre mais progressivo sobre heranças, um IPVA, não é, que tem mais efeito simbólico, mas arrecada para fazer muita creche, muita vaga de ensino em tempo integral, que é o outro argumento da minha resposta sob o ponto de vista de base social. Então, chamar o povo para explorar o conteúdo plebiscitário do presidencialismo, não aceitar o caminho fácil da negação. Quem é o anti-Bolsonaro? Isso é o Dória. Né? Nós estamos assistindo aí a caricatura, o Dória, que é igualzinho, misturou o nome dele com o do Bolsonaro na eleição, surfa na onda, enfim, um cara ultra-reacionário, não privatizou o Instituto Butantan porque não deixaram, está destruindo a estrutura de financiamento de pesquisa de São Paulo, como a FAPESP, a USP, etc., etc., fez agora um arroxo fiscal regressivo, porque aumentou a tributação sobre o ICMS, que é o tributo que cobra sobre o consumo popular. Enfim, ele é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Ele nunca viu uma opinião dele contra os caminhos econômicos de reforma da Previdência, os caminhos econômicos de teto de gasto, os caminhos econômicos, como o Luciano Huck ou o Moro. Eles são todos iguais neste pensar em linha com o tal mainstream do baronato financeiro brasileiro conectado com o mundo. E isso é a primeira resposta. Explorar a possibilidade plebiscitária do presidencialismo, evitando a tentação de só negar. É preciso afirmar, pelo menos, as bases inteligíveis, explicá-las para assentar este movimento numa corrente de opinião. Eu estou dedicado a construir isso entre os jovens brasileiros, especialmente. As pessoas já repetem coisas que eu falo de metáfora. Por exemplo, ninguém compra dólar, mas compra pão, pão é trigo e trigo é dólar. Todo garoto brasileiro já está respondendo, está repetindo isso, e isso vai introduzindo uma racionalidade que previne a crise do dia seguinte. Entretanto, especialmente os que militamos nesse campo do centro à esquerda, nós precisamos rever a nossa inteligência sobre a sociedade brasileira. A sociedade brasileira mudou profundamente nesses últimos anos. Não só por essa avassaladora onda ideológica do consumismo, mas pela presença disso em coisas mais profundas, como a religiosidade do povo brasileiro, a autoajuda, o neopentecostalismo, a teologia da prosperidade. Isso está não só entre os evangélicos neopentecostais, mas o povo brasileiro resolveu se virar. O povo brasileiro, de um tempo para cá, perdeu a crença no coletivo. Isso é o mais grave. E onde é que nós vamos reordenar isso? Através de uma agenda pragmática, objetiva, que antes da eleição tem algumas tarefas e depois da eleição muitas urgências antes que o capital político plebiscitário se dissolva na frustração repetida. Então, o primeiro grande movimento antes da eleição. Não existe mais uma burguesia brasileira, tal qual o Getúlio Vargas afundou lá atrás, antagonizando a oligarquia rural e do agronegócio de então, que era o café, a cana-de-açúcar, o boi, a mineração, etc., esse extrativismo. Hoje não existe mais isso. A indústria brasileira já está praticamente em 9% do PIB. E com um alto nível de internacionalização, não há sequer interlocução. Os grandes industriais brasileiros, salvo um Gerdau, um Benjamin Steinbrück, enfim, me deu um branco agora, porque uma das sequelas da Covid é esse, mas é o filho do Zé Alencar, que é um grande empresário têxtil,
Esses são pouquíssimos nomes, dá para citar aí com duas mãos o remanescente de interlocução industrial. Vale a pena conversar com eles. Vale a pena conversar com eles. O agronegócio já não pode mais ser considerado agronegócio. Essa turma que está nas associações, como nas federações de indústria ou federações de agricultura, não falam mais nada, não dizem mais nada. O grande produtor rural do Rio Grande do Sul, do Centro-Oeste, ele está vendo, de Santa Catarina, ele está vendo isso que você, Wilson, citou, que com este modo de produção, depredando a floresta, os recursos naturais, os recursos hídricos, os mananciais, né, com esse modo de produção, explorando o trabalho em condição análoga de escravidão, explorando, né, uma toxicidade química, enfim, isso tudo vai tirar mercado deles. Uma política exterior mantida na base da ideologia e do alinhamento subalterno ao trumpismo dos Estados Unidos está mandando a China preparar alternativas que vão deixar o Brasil falando só internacionalmente. Já no governo Bolsonaro, a Argentina passou a ser o maior parceiro da China, não é mais o Brasil, em apenas 2 anos de tragédia e de conversa fiada, não é, contra os interesses práticos. Agora, vai abordar esse povo com um conjunto de outras ideias, não é, que não sejam dialeticamente comprometidas com a lógica de classe deles, é perda de tempo. Até porque o grande produtor rural de Santa Catarina, do interior do Rio Grande do Sul, era pobre. E ele vê comunismo atrás da porta, embaixo da mesa. Não é? Então, uma agenda absolutamente capitalista, como é a reforma agrária, para ele é comunismo. E é preciso que a gente tenha humildade para respeitar e conhecer nosso povo. Não é para aceitar, compreende? Não é para aceitar esta interdição, mas é para ir com eles, evoluir com eles. E, fundamentalmente, depois da eleição, nós temos que subir o morro, conhecer o novo empreendedor emergente do Brasil. Esse que está acordando de madrugada, que pega o colega, 2, 3 colegas que são empregados dele, que vão juntos para o trabalho, às vezes de ônibus ou num carrinho financiado, abrem juntos a porta do negócio e que querem ver governo longe, porque governo para eles é o achaque do fiscal, é a regulação, é a falta de capacitação gerencial, é a falta de qualquer noção de comércio exterior, e aí vem um importador da China, liquida com o negocinho dele, enfim, é esse camarada que não sabe o que é um banco, quando vai ao banco, o banco quer comer o faturamento dele completamente na taxa de juros mais atroz do mundo, e tudo isso é uma mão de obra praticável no Brasil. Nós ainda temos a ferramentaria, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Banco do Sul, o Banco do Nordeste, eles estão esquartejando a Petrobras, mas a Petrobras é uma ferramenta, porque na grande questão nós vamos ter que responder o desafio do hiato tecnológico, nós vamos ter que ter uma política industrial e de comércio exterior, né, em que trabalha as variáveis de câmbio, juro, de forma proativa ao Brasil recuperar mercado no mundo. Temos que ter uma política externa, não é, que saia dessa tentação, não é, de uma associação, o Mangabeira chama de ou une ou mascate. O Brasil é um país do mundo, um país gigante, nós temos que ter uma política, e temos que desaguar também agora de forma dramática no redesenho do modelo de defesa do Brasil. Esses camaradas que estão no governo estão desmoralizando as Forças Armadas, na opinião do povo brasileiro. E sem uma força dissuasória, profissional, equipada, moderna, inclusive germinando uma ferramenta de desenvolvimento, que é a compra governamental a pretexto de defesa, também não se afirmará um projeto nacional de desenvolvimento. Eu resumi aqui, né, de forma meio explícita, aquilo que eu ando pensando. Eu gostaria de fazer também uma pergunta, ministro, aprofundando um pouco a sua visão, né, que é sempre um viés presente nas suas colocações econômicas. Eu queria a sua opinião sobre crise fiscal. O que o senhor acha das ideias que vêm sendo veiculadas pelo André Lara Rezende, né, pela moderna teoria monetária? O senhor acha que as avaliações sobre essa suposta crise fiscal são exageradas? Tem relevância essas ideias? Até porque a crise fiscal acaba sendo justificativa para uma série de medidas, né? Para uma série de reformas, para uma série de posições com relação ao Estado. Esse é um outro conceito que a esquerda moderna tem que dominar. A saúde fiscal do ente público, para quem não é revolucionário, né, nós não estamos nos propondo, eu pelo menos não tenho coragem para isso, uma insurgência revolucionária em que nós façamos simplesmente a abolição revolucionária dos mecanismos privados, dos fatores de produção, enfim, dentro de um campo de reforma, nós precisamos entender
que a grande característica da esquerda moderna é a capacidade de intervir, né, de controlar o Estado a serviço das maiorias e incrementar essa capacidade desse Estado controlado a serviço das maiorias, intervir. No caso brasileiro, há flagrâncias. Por exemplo, a matrícula numa educação reformada. Né? A educação reformada é a tarefa, talvez ainda na construção de base social, né? Colocar a garotada numa escola de tempo integral, profissionalizante, de alta sofisticação. E isso não é devaneio. Nós começamos isso aqui no Ceará há um tempo, já podemos dizer que temos 60% dos estudantes nessa condição. A evasão escolar desce de 26%, 30% para zero. Esses garotos saem com estágio remunerado, todos têm um projeto de vida. Eu gostaria que todo mundo pudesse ver isso acontecendo, não é? Porque funciona. Essas pessoas passam a acreditar na política, a política deixa de ser uma abstração para ser uma concretude. Então, nós precisamos avançar com a creche em tempo integral, porque as modernas neurociências demonstram que as aptidões cognitivas de um ser humano são condicionadas, praticamente ali a arquitetura disso é feita ali nos 3 primeiros anos. Se não tiver alimentação decente, afeto, cuidados médico-odontológicos, no caso, mais médico do que odontológico, até os 3 anos, essa criança vai ter um desenvolvimento cognitivo já atrofiado. Isso tudo são concretudes de uma agenda que nós precisamos adotar. Se isto for verdade, nós precisamos dizer de onde vem o dinheiro para isso. E aí, veja, você me faz uma pergunta específica. O André trabalhou comigo, eu fui ministro da Fazenda do Itamar, ajudei a fazer o Real, e eu conheço bastante bem as origens do Plano Real e as distorções graves que se introduziram a partir do Real. Por isso eu rompo logo precocemente e passo a brigar pesadamente na vida brasileira de lá até cá. Mas o que fica para mim muito importante é a evolução do raciocínio do André. O André é desses economistas conservadores brasileiros o mais brilhante, o mais original. Não é? E ele percebeu uma obviedade, porque o governo brasileiro, veja, um cara de direita, tosco, canalha como o Bolsonaro, criou ambientes políticos para a taxa de juros no Brasil pela primeira vez, desde o lançamento do Plano Real, ser negativa, ou seja, menor do que a inflação. E o efeito disso foi praticamente nulo. E evidentemente, nós precisamos transformar isso numa coisa na ponta. Mas o governo pagando um juro negativo, ele está cuidando de definhar a dívida por um outro caminho, que não é o caminho do superávit primário, onde se vai rivalizar a partir do teto de gastos com esses dinheiros. O Brasil está proibido de fazer atenção materna e infantil por 20 anos, mas o principal gasto corrente, que é a rolagem e o serviço da dívida, estão livres. Isso é gasto corrente, igual papel higiênico, igual gasolina para o carro da polícia. Só que eles criam uma nova língua, né? Jorge Orwellianamente criam uma nova língua e esse dinheiro aí então está livre para fazer. Ora, quando o André diz isso, ele está dizendo uma obviedade. Se o juro é negativo, a gente pode se lembrar de uma coisa, que dívida de longo prazo, dívida de curto prazo e moeda viram a mesma coisa. Porque o que é a moeda, afinal de contas, diz o André? A moeda é uma espécie de dívida sem prazo para vencimento e sem juro. E o mundo inteiro, com essa pandemia, livrou-se das amarras ultra-ortodoxas de um monetarismo estúpido, mas nós, no Brasil, precisamos tomar muito cuidado. Então, veja, aqui no Brasil, antes da gente experimentar essas inovações, nós temos um por-fazer muito mais simples de ser praticado. Você quer ver, por exemplo, você cortar 30% das renúncias fiscais. Existe ou não existe razão social para isso? Então, o Brasil hoje, esse ano, está renunciando 340 bilhões de reais. Não é sonegação, que é violenta, é de imposto devido. Então, um camarada como o dono da Localiza vive fazendo apologia do privatismo, da diminuição do Estado, da ineficiência do Estado. A maior despesa da União Federal, do Tesouro Nacional esse ano, foram 14 milhões de reais que o Tesouro pagou para ele de devolução de imposto não pago. Olha o que eu estou acabando de dizer. O camarada faz compra direta de automóveis, porque é uma locadora de veículo, não paga o ICMS, ou paga bastante menos, está ajuizado aí 1000 ações, registra todos os carros. A próxima vez que você for na rua em Porto Alegre, o carro da Localiza que roda em Porto Alegre, não é emplacado em Belo Horizonte, porque lá tem um incentivo fiscal do IPVA, paga 2% de IPVA.
E quase 70% do faturamento do Grupo Localiza vem da venda de carros em que ele faz a depreciação do balanço e vende o carro como se fosse desfazendo de máquina, ou seja, sem pagar imposto. E eu conheço tudo isso. Eu acho 70 bilhões de reais aí assim, limpo. E aí eles vão brigar, eles vão falar, vão acontecer. Mas se você tem 70 bilhões de reais no caixa ouvindo a conversa, aí depois você faz uma tributação progressiva sobre lucros e dividendos empresariais, uma tributação progressiva só em linha com as melhores práticas internacionais. Não vamos inventar nada. Dá para fazer 300 bilhões de reais num ano, e no universo de 4 anos do presidente da República, nós estamos falando de 1 trilhão e 200. Se você pegar esse dinheiro e libertar de uma contabilidade estúpida que foi se acostando à vida brasileira, em que, por exemplo, o Rio Grande do Sul está asfixiado, o Rio de Janeiro asfixiado, Minas Gerais asfixiado, e mais 16 estados brasileiros asfixiados, e você muda esta contabilidade em contrapartida de alguns caminhos para investimento, você tem uma revolução para acontecer no Brasil. Eu propus tudo isso a Dilma, propus isso por escrito, eu tenho as cópias aqui e tal, antes do impeachment. Mas, infelizmente, no Brasil, as coisas não se discutem. Então, sim, há uma questão fiscal, ela não será resolvida com arroxo, porque o problema da Previdência não é a despesa, é na receita, porque o sistema previdenciário de repartição só remanesce como tal no Brasil, na Argentina e na Venezuela. E qual é o defeito dele? Ele depende de 2 pernas que sumiram da vida real. Primeira perna, alta formalidade do mercado de trabalho. O Brasil, pela primeira vez na história, está com mais gente ocupada na informalidade do que na formalidade, porque é daí que vem a principal receita. Segunda perna, uma demografia jovem. Claro, quando a gente organizou o sistema de repartição, tinha 6 garotos trabalhando durante 30 anos para remunerar um aposentado que morria com 65 anos. Hoje mudou tudo, nós temos menos de 1,6 trabalhadores ocupados formalmente, porque a reforma trabalhista agravou isso, e para pagar um aposentado com longevidade de 73 anos. Então, ou a gente põe isso em perspectiva para discutir generosamente, ou nós ficaremos assim. Ele propõe uma racionalidade estúpida e nós somos identificados como os irracionais, os gastadores, os irresponsáveis fiscais, que eles são muito mais do que nós em qualquer circunstância. Obrigada, Ciro. Tarso, contigo. Microfone. Vou fazer uma rápida observação e também passar para o Wilson, se ele quiser fazer uma complementação. As forças progressistas do país, de esquerda, de centro-esquerda, vamos chamar um centro progressista que possivelmente vai se formar nesse processo, embora o centro não seja uma tradição da política brasileira, né? Nós temos mais um centro de relações fisiológicas, né? Que se move para um lado para outro no processo eleitoral. Mas vamos supor que ele se forme. Essas forças todas vão ter que ser chamadas a compor um governo, né, progressista, seja quem for o presidente que nós vamos eleger. Não seria conveniente se pensar desde logo, não numa subsunção, numa integração, num nivelamento entre os eventuais candidatos, mas num pacto tácito, né, de convergência sobre determinados pontos, para que no segundo turno não haja o perigo, né, de que as forças políticas progressistas estejam divididas, seja quem for o indicado, porque o indicado, né, no processo eleitoral. Porque o que nós temos que responder, fundamentalmente, para colocar, né, em movimento essas ideias que tu colocas, a maioria delas eu identifico em vários setores da esquerda brasileira, nós vamos ter que dizer que uma pessoa como o Bolsonaro nunca mais, né? Então, é possível esse pacto tácito ou até formal entre as lideranças de manter os limites da respeitabilidade política na preparação do segundo turno, seja quem for o nosso candidato? Wilson? Deixa eu complementar, Ciro, antes de falar, Claro. porque daí você já se posiciona. Eu sou muito mais Ciro do que Tarso, no meu modo direto de fazer a pergunta. Boa parte, quer dizer, nós estamos todos, primeiro, com o diagnóstico parecido, nós precisamos interromper a barbárie que está no governo, e a barbárie nas relações concretas na sociedade, e você identifica como poucos
os elementos dessa barbárie, e, portanto, nós temos muita coisa em comum, e muito mais coisa em comum do que divergências. Nós temos agora também, por outro lado, uma necessidade, isso a cada momento estamos vendo, na composição da direção da Câmara de Deputados, a composição da direção do Senado. E aí estão se formando, cristalizando posições. Parte da esquerda diz não dá para compor com Baleia, porque ele é uma espécie de Lira, não tem grande diferença. Outros dizem temos que compor com Baleia para derrotar o Lira, que jamais conduziria um processo de impeachment, por exemplo, sem nenhuma garantia de que o Baleia o faria. Então, nós temos aí divergências muito mais táticas do que estratégicas ou de compreensão política. Então, nós temos aí uma dificuldade de poder compor essa questão. A pergunta que te faço é um pouco assim: se estamos de acordo com a necessidade de interromper a barbárie, se nós temos muito mais afinidades do que divergências, quão ampla deve ser essa nossa tentativa de aglutinação de pessoas? Você se posicionou hoje aqui nessa nossa live, como, enfim, tua biografia também diz isso, como uma pessoa de esquerda, uma esquerda moderna, uma esquerda diferente da velha esquerda que conhecíamos. Ou seja, você se posiciona no campo a bombordo do centro. Por outro lado, você, em todas as suas intervenções, você fala na necessidade de também aproximar com os setores de centro. Qual é o tamanho disso, dessa articulação que deveríamos nos propor? E essa é uma pergunta que será feita a cada um dos outros 11 entrevistados. Né? Qual é o tamanho dessa articulação que temos que fazer? Quem cabe e quem tem que estar fora? Ou seja, eu estou sendo um pouco Ciro para deixar que você também o seja, para poder dar nome aos bois. Perfeito. Vamos iluminar metodologicamente, por isso eu atribuo grande importância a essa iniciativa de vocês e, por amizade e estima, eu ponho em relevo o Tarso Genro, que eu desconfio que tem uma parte relevante na formação da hegemonia dessa ideia. Veja, depende do método. Então, vamos lá. Tem algumas questões pragmáticas, objetivas. Primeira questão pragmática e objetiva. O Fernando Henrique Cardoso introduziu no presidencialismo brasileiro a reeleição. O que é a reeleição na prática? A reeleição na prática é um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio. Tala a inequidade na disputa. Portanto, inconfessadamente, toda a oposição que perde as eleições, às vezes por um tiquinho de nada, põe-se retoricamente disponível para o diálogo, etc., mas põe-se a sabotar qualquer governo que ganhou, porque senão aquela vitória de 4 vai representar uma vitória de 8 anos, e aquilo é o lapso da vida de muita gente. Vamos ter clareza, o Lula espera mais 8 anos, eu me eleger, me reeleger, 74 anos, mais 8, não é? Você, Ciro Gomes, como você pediu. Eu estou dando um exemplo prático, eu tenho 63, eu vou esperar mais 8 anos, então eu até fico fora, se for o caso, e digo isso solenemente aqui. Não é? Porque eu não quero ser presidente da República para sair desmoralizado. Eu não tenho essa psicologia, não quero me suicidar, não vou renunciar e o pau vai quebrar e eu não sei se eu estou afim muito disso aí, não. Mas, enfim, não correrei da luta. Então, a primeira grande questão é um pacto que responda a isso. Nós vamos colocar um projeto nacional de desenvolvimento em debate, nós vamos estabelecer um consenso de centro à esquerda, porque você pode me dizer, eu posso me dizer de esquerda, mas ninguém é de esquerda ou se diz de esquerda. É só a prática que indica isso. E no caso brasileiro, no tempo presente, o Brasil não cabe na esquerda, Wilson. O Brasil não cabe na esquerda. Se nós formos para o processo eleitoral no gueto daquilo que se chama no adjetivo esquerda, isso imediatamente é confundido de propósito, porque nós não temos os mecanismos de mediação a nosso serviço. Todo mundo vai dizer que isso é o lulopetismo de volta, tanto que o Bolsonaro sonha com isso, vai estabelecer um plebiscito negacionista de lado a lado, em que o Brasil vai sair disso morto.
porque agora não temos mais espaço para fazer. Então, vamos projetar o país, vamos ter coragem, né, de assumir um compromisso comum. Esse é o primeiro ponto. E um dos elementos disso é o que faremos com esse projeto? O que faremos? Por que isso é grave? Agora, de novo, só no Brasil, os critérios de vitalidade ou de energia da militância dos partidos são apurados pelo voto dado ao deputado federal. Então, veja uma coisa, o dinheiro do fundo público, o tempo de TV, o fundo eleitoral, tudo isso estabeleceu-se no Brasil uma repartição cujo critério é deputado federal, de maneira que, sem confessar, muitos partidos vão à disputa de presidência da República para criar um ambiente publicitário favorável a eleger deputados. O PSL, que não existia no Brasil, saiu do tamanho do PT, sob esse ponto de vista, não sem raiz nenhuma. E isto fica como memória, Wilson. Isso fica como memória. Na próxima eleição, aquela eleição de 2022, não é, que nós não podemos discutir isso em abstrato, o PSL vai ter o tamanho do PT, sob o ponto de vista de grana e de tempo de TV, para falar em duas coisas pragmáticas da questão eleitoral. Nós vamos manter esse critério? Nós vamos continuar mantendo esse critério? Compreende? Se for assim, todas as generosidades serão cometidas por cima da mesa e o pragmatismo vai vencer. Ou alguém aqui duvida? Desculpe, eu acho que é tão necessário e eu não quero que ninguém entenda como falta de respeito. Mas eu conheço o Lula intimamente há mais de 30 anos. Terá alguém na cabeça a capacidade de achar que o Lula, o gênio extraordinário político que o Lula é, e sempre foi, ele não sabia que o Haddad sendo escolhido estava perdido a eleição? Ele não sabia disso? Claro que sabia. Claro que sabia. O Lula não sabia que a lei da ficha limpa o deixava inelegível? Claro que sabia. Então, veja, essas coisas aconteceram, percebe? Eu não vou romper, não vou fazer como eles fizeram com a Marina não quer nem ouvir falar. Alguém vai dizer que a Marina não é a pessoa do campo progressista no Brasil? Tudo bem, foi empurrada, agredida, insultada, votou lá no Aécio, que eu não votei na Dilma, primeira e segunda. Não é? Ela foi lá pelo impeachment, eu fiquei contra. Nem respeito eu mereço, Wilson. Nem respeito eu mereço. E tudo bem, eu passo muito bem sem isso. Outro dia eu tive essa conversa com o Lula. Ele é muito mais generoso e respeitoso, quando a gente conversou durante 4 horas, recentemente, do que essa burocracia corrompida do PT. Esse é um problema. Esse é um problema. Sabe, ou a gente compreende isso, ou nós vamos raciocinar em abstrato. Ok, então vamos lá, em abstrato, eu estou dentro. Vamos lá, quem tem capacidade convocatória? Toda reunião que o Tarso Genro convocar, ele pode marcar minha presença sem me consultar. Pronto, Tarso Genro, está aqui o compromisso formal e solene. Toda reunião que você convocar para discutir o futuro do Brasil, as nossas diferenças, da direção de construir uma unidade, você marca a presença e me comunica o dia e a hora, eu cancelo o que tiver e vou. Pronto, está aqui minha colaboração. Agora, pergunta se o PDT está disposto, o meu partido está disposto a ir de novo pelo beiço. Não é? Agora, recentemente, nós achamos que tínhamos que colocar o impeachment no jogo. O PT ficou contra. Não o PT, de novo, não é? A burocracia aí, que nunca deu chance a outras pessoas. Enfim, ou a gente trata isso com clareza, eu tenho vontade de conversar. Fui ao Lula, eu pessoalmente fui ao Lula, tive essa conversa, durou 4 horas, foi testemunhada pelo grande governador petista do Ceará, quem eu apoiei, é o governador do Ceará. Não é? Eu não tenho nada, eu apoiei o governador da Bahia, apoiei o governador do Piauí, eu não tenho nada, apoiei o Viana a vida inteira no Acre, eu não tenho problema nenhum problema. Agora, eu fui escolhido como inimigo preferencial por conta dessas 2 questões que eu lhe falei, pragmatismo. Aí você pega, vai fazer de conta, eu disse ao Lula toda a vida que esses sites picaretas, o que é que faz a burocracia do PT? Pega a escória do jornalismo das organizações Globo, a escória do jornalismo das organizações Abril, monta esses jornalecos eletrônicos e o mecanismo é de difamação, de insulto, de grosseria, como se eu não soubesse de onde é que está indo o dinheiro. Aí eu disse ao Lula, cada vez que fizer uma dessa, eu vou responder a você. Porque o Lula tem essa mania, ele faz tudo com a mão do gato.
Só que o Lula pode ser mito para alguém. Para mim é um velho camarada de longa data, não é? A quem eu acho que, de fato, faltou grandeza nesse momento do Brasil. A gente vai encaminhando, infelizmente, para o encerramento. Eu vou devolver a palavra, né, para o Ciro fazer as suas considerações, a despedida, mas eu gostaria de propor, assim, de uma maneira bem objetiva, como síntese, como resumo dessa nossa conversa de hoje. Na sua opinião, na sua visão, do ponto de vista político, econômico e social, o que é mais urgente no Brasil e que pode ser consertado aí pelas forças progressistas? Eu luto para que agora mesmo se faça. Eu fiz um conjunto de sugestões ao governo Bolsonaro. Tanto do ponto de vista da pandemia, quanto do ponto de vista econômico, eu tenho feito sugestões práticas, porque eu quero ganhar este valor, essa virtude, né, que a sociedade brasileira precisa ter de volta, e que democracia é alternância, não é destruição do oponente. Então, o Bolsonaro, para mim, é um canalha. Eu não tenho outra palavra para me dirigir, a não ser aquela uma que eu não devia dizer, porque vai para a categoria do palavrão, que já veio aqui do meu coração para a boca muitas vezes. É um canalha, é um genocida. Acabei de assinar uma representação ao Conselho dos Direitos Humanos da OEA, porque eu representei para a Corte de Haia. Eu estou aqui lutando, porque o Bolsonaro é o indizível para mim, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista da questão nacional. Vocês não têm ideia, o Bolsonaro, de propósito, o Bolsonaro entregou 3 bilhões de reais da carteira de haveres do Banco do Brasil para o BTG, por 370 milhões de reais. Corrupção a rodo. O Bolsonaro vendeu a BR Distribuidora, que é o filé do negócio integrado da Petrobras, é o filé, não tem prejuízo na distribuição. Vendeu o filé para um pool de bancos, em que o valor não foi achado por leilão ou por mecanismo nenhum, simplesmente contrataram uma consultora e entregaram para um pool de bancos. Nem sequer os terrenos, que era o argumento que eu tinha para ver se tinha sido superfaturado ou subfaturado, eles não avaliaram os terrenos onde ficam os postos da BR Distribuidora, posto de gasolina, por aí afora. Eu estou denunciando tudo isso, percebe? Então, o antibolsonarismo nos une. Agora, nós vamos fazer de conta que não tem um dia seguinte, porque o antibolsonarismo nos une ao Dória. O antibolsonarismo nos reúne a esse outro canalha que é o Sérgio Moro. O antibolsonarismo não liga a esse impostor, animador de auditório, que a Globo está querendo fazer direto agora, presidente do Brasil, como mecanismo primeiro estagiário. Eu não quero acordo com essa gente. Com o resto, eu topo. Desde que seja, vamos lá, seja uma coisa para construir, não é, em altos argumentos, o futuro do Brasil. Qual é a urgência brasileira nesse momento? A urgência brasileira é a questão fiscal. A grande urgência brasileira é a questão fiscal, porque o próximo presidente da República vai pegar o Brasil numa situação de absoluta quebra da conta pública. E tem caminhos para corrigir. Muito bem, Tarso? Bem, Vai dar orientações aqui para continuarmos acompanhando. Apenas para agradecer a presença do Ciro nesse debate, que abriu essa sequência de maneira brilhante, sincera, e que coloca na nossa mesa política um elemento essencial para nós trabalharmos aqui para diante em relação aos demais interlocutores desse diálogo. É que há sim possibilidade de convergência, há sim possibilidade de seleção de pontos comuns, e que o eixo central da nossa disputa é a luta contra o bolsonarismo, contra o protofascismo e a política. Acho que o Tarso travou, Sandra. Uma geladinha ali no Tarso. Professor Wilson Ramos Filho, agradecendo muito a sua participação. O senhor gostaria também de ir encerrando? O Tarso voltou, Sandra. Não, é isso. Não, é porque a sua última fala foi congelada. Congelou um pouquinho, então precisa repetir para a gente retomar. A síntese que nós temos que deixar cristalizada aqui é que há sim a busca de uma identidade de pontos comuns programáticos para mudar o Brasil, e que o nosso enfrentamento é um enfrentamento pesado, né, com o protofascismo, o bolsonarismo e com o ultraliberalismo representado nessa estranha simbiose, né, que foi conseguida aqui no Brasil de unir o ultraliberalismo, né, representado pelo Guedes, com o fascismo da ignorância e da perversão representado pelo Bolsonaro.
Wilson. Antes de passar para o Ciro fazer as considerações finais, eu gostaria só de propor um último tema, porque, enfim, isso está na ordem do dia. O Bolsonaro promete que não vai respeitar o resultado das eleições. Ele já, a partir da quartelada ou da tentativa de golpe do Trump, ele já antecipa dizendo que que houve fraude nas eleições de 2022, ou seja, se ele não ganhar é porque houve fraude. Nós estamos nos preparando todos, fazendo essa discussão, essas 12 entrevistas, talvez tenhamos mais algumas entrevistas ao longo do tempo, tentando ouvir as pessoas, tentando construir essa base comum de convergência, de confluências, mas podemos também entrar num processo eleitoral em que um dos participantes, e se nada acontecer de grande, de extraordinário, ele estará nessa disputa e diz que não vai responder. O Brasil suporta chegar até 2022 ou algo tem que ser feito antes? Quer dizer, como nos fazer? A nossa confluência pode começar num movimento imediato de fora Bolsonaro, com mobilização popular, ou tendo em vista que também tirar o Bolsonaro para deixar este imbecil que ocupa a vice-presidência na cadeira dele também não resolve grande coisa, ou devemos, enfim, apesar disso, devemos já intensificar a nossa unidade no fora Bolsonaro. Gostaria de te ouvir a respeito disso nas suas considerações finais. Bom, eu acho que nós temos que nos coesionar imediatamente na agenda anti-Bolsonaro. Então, por mais que eu tenha dito com vontade de colaborar, nesse sentido de reconciliação com o povo brasileiro, peço desculpas se eu tiver cometido algum equívoco, mas me ponho à disposição para ser rebatido em qualquer circunstância. Mas, apesar de tudo isso, nós estivemos juntos na agenda para unificar o antibolsonarismo na Câmara. Fazia tempo que eu não via a Gleisi, nos cumprimentamos ali com o modo covidiano de ser e tal. Enfim, eu não tenho problema nenhum nessa coisa. Fazer a luta do impeachment, eu acho que é absolutamente necessária, porque repare uma coisa, Wilson, sobre base social. O juro negativo está fazendo com que a banqueirada esteja tirando o tapete do chão do Bolsonaro. Nesse primeiro momento, é com o sentido de chantagem para que ele volte a aumentar a taxa de juros. Então, o mercado já está anunciando para abril, para maio, uma volta da alta da taxa de juros. Vamos ver se ele comete esse desatino e aí se liquida mais definitivamente, ou se ele continuar resistindo e fará uma reconciliação com essa banqueirada que você veja que os grandes editoriais atacam o Bolsonaro, mas preservam o Guedes e a agenda dele. Portanto, nós temos que coesionar e fazer um movimento fora Bolsonaro duramente. Vamos forçar uma mão para acelerar a vacinação e assim que o nosso povo estiver protegido, vamos para a rua e vamos derrubar, dentro dos ritos da democracia, do Estado de Direito Democrático, esse canalha que usurpou a presidência da República no Brasil, infelizmente, com a mão do nosso povo sofrido, que é dele a maior vítima. Portanto, eu acho que aí está uma agenda pragmática. Entretanto, nós devemos ter cuidado, penso eu, não é, para oferecer ao povo brasileiro alternativas contemporâneas ao Bolsonaro. Por isso que eu me ocupo, não sendo o governo, sou oposição, de assumir desgaste, de dizer de onde eu tiraria 300 bilhões de reais, cortando renúncia fiscal, incrementando a tributação sobre as grandes heranças acima de 20 milhões de reais, etc, etc. Enfim, nós fazemos isso aqui no Ceará. Nós fazemos isso no Ceará e temos tido êxito eleitoral há muitos anos. E não tem nenhum traço de oligarquia. Quem governa no Ceará é o PT. É uma aliança de 11 partidos. Agora, no segundo turno, todo mundo, inclusive o PSOL, para nossa grande honra, veio em nosso socorro da sociedade civil cearense contra um fascistinha em tudo por tudo imitador do Bolsonaro. Portanto, fazer esse jogo contra o Bolsonaro é também dizer que se ele tentar um golpe no futuro ou a qualquer momento, nós daremos a ele o destino que teve Mussolini. Eu, Ciro Gomes, assumo como palavra de honra, estarei na luta de 1, de 10 ou de 1000 para dar a ele o destino do Mussolini se ele tentar algum golpe no Brasil. Muito bem, difícil encerrar com Ciro, né? Gente, muito obrigada, ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes, por essa estreia tão proveitosa.